Olá, eu sou Natália Granato, da Coordenação Nacional e da Comissão de Negros e Negras da CST-PSOL. Nós sabemos que nesse momento existe um debate sobre ir ou não ir nos atos amanhã. A gente tem visto que alguns intelectuais, alguns artistas têm se colocado contra a participação nos atos de amanhã. E eu quero explicar para você porque nós da CST achamos que isso se trata de um grande equívoco e por que nós defendemos a ida aos atos de amanhã. Em primeiro lugar, a gente precisa partir de que hoje não existe uma quarentena no Brasil. E nunca existiu uma quarentena geral com os direitos sociais no nosso país. Para vocês terem ideia, 80% dos trabalhadores de serviços essenciais estão trabalhando nesse momento no país. Falta água, sabão, saneamento básico nas favelas e nas periferias no país. Essa que tem sido a principal política pública do Ministério da Saúde para combater o coronavírus. Falta EPIs nos hospitais, no transporte público, nos frigoríficos e em outros setores da indústria que seguiram trabalhando normalmente desde o início da pandemia, né? E a gente precisa debater por que a curva de contaminação do coronavírus está crescendo no país. Por que falta saneamento básico? Por que não existe uma quarentena geral no país hoje? O grande responsável pelo crescimento de contaminados no Brasil hoje, a gente passou mais de 500 mil de pessoas contaminadas, são 34 mil mortos. Existe nome e sobrenome. Jair Bolsonaro e o seu vice-general Mourão são os grandes responsáveis pelo massacre, pelo genocídio que está acontecendo no país hoje. A gente está diante de um governo de extrema-direita, um governo negacionista, que vê na pandemia uma oportunidade de higienização social e de higienização racista no nosso país. E não existe outra ferramenta para a gente achatar a curva, para a gente impedir que esse genocídio siga acontecendo. A gente precisa tomar as ruas. E a gente viu o que aconteceu essa semana. O Miguel foi assassinado porque a sua mãe teve que sair com um cachorro da sua patroa e ela não teve a menor paciência para cuidar de uma criança negra. Na última semana aí também, o João Pedro foi assassinado dentro da sua casa pela bala das PMs que matam um jovem negro a cada 23 minutos. E eu tô aqui para dizer, a gente não aceita e não quer morrer de coronavírus, de fome ou pela bala do Estado racista. E não tem outro caminho. Nós defendemos a ida para as ruas para barrar esse genocídio. E a gente já teve uma pequena vitória, que foi a decisão do STF, que proíbe as operações policiais durante a pandemia. Ainda assim, isso não está garantido. Acabou de acontecer uma operação que está sitiando moradores da favela do Complexo do Alemão. Para a gente garantir essa vitória, para a gente derrotar o principal inimigo da contenção do coronavírus hoje, que é o Bolsonaro, a gente precisa ir para a rua. Esse é o método histórico que a gente barrou, por exemplo, a aprovação do futuro ensino de tsunami da educação do ano passado. Não tem outro caminho que não seja luta unificada, que não seja mobilizar para ir para a rua. E nesse sentido, eu quero te convidar a estar amanhã nas ruas com a gente, com a sua máscara, com o seu álcool em gel, com o distanciamento social de 1 metro na manifestação, para a gente dizer em alto e bom som que vidas negras importam e que o Bolsonaro e o Mourão têm que ir para fora.